O apóstolo Paulo aprovou o casamento como instituição digna e essencial à felicidade do homem e da mulher. Ele ordena ao homem que ame a mulher e que se sacrifique por ela, e ordena à mulher que obedeça ao seu marido. E ele faz então a analogia, assim como Cristo amou e entregou-se pela igreja, assim deve ser o homem pela mulher. E assim como a igreja que obedece a Cristo deve ser a mulher para com o homem. Como casados, Filipe e Loriana, ouçam sempre bons conselhos. Nesses dias, nesse tempo de hoje, e estudando sobre casamento, a gente descobre que no passado, não muito distante, muitos de nós, que aqui estamos já casados, eu vou fazer 20 anos de casado esse ano, casávamos somente com a experiência da família, ela vinha com a experiência da família, do relacionamento do pai e da mãe, e da convivência com os irmãos. E ele, da mesma forma, vinha da experiência familiar, do relacionamento do pai e da mãe e da convivência com os irmãos. E isso era suficiente para que dois jovens começassem um novo relacionamento e esse relacionamento perdurasse. Mas hoje, irmãos, isso não é mais suficiente. Grave bem isso. Hoje, o relacionamento tem muito mais implicações. Mas para a nossa felicidade, existem bons conselheiros sobre relacionamento. Existem líderes que dedicaram a vida inteira, 30, 40 anos, para estudar sobre relacionamento e dedicar então a excelentes conselhos. O pastor João Falcão Sobrinho, ele é casado há mais de 50 anos. Ele diz assim: os casais devem pactuar, nunca se aborrecer com as coisas pequenas, para que tenham fôlego para discutir problemas mais graves. Já pensou? Tem casal que briga até pela posição que fica os objetos na casa. Um quer botar de um jeito, o outro quer botar no outro. Então, você deve fazer um compromisso de não se irritar com as coisas pequenas, com a intenção de preservar os momentos pequenos, esquecendo disso e lutando para enfrentar os graves problemas. Porque a família hoje enfrenta grandes problemas. Gary Chapman, um escritor de um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, nos leva a dedicar gestos, atitudes que ajudam muito no relacionamento. Então vocês têm aí uma grande possibilidade, buscando bons conselhos para o seu casamento. Mas o conselho maior, que vocês não podem deixar jamais, está aqui, ó. É o conselho da palavra de Deus. Ouçam bons conselhos, mas este aqui é o melhor, é o mais excelente de todos os conselhos. E a palavra de Deus diz no Salmo 127, quem sabe, vamos dizer comigo, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Novamente: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Essa semana vocês andaram edificando, né? Vocês são iguais, são cristãos evangélicos que declararam a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vocês são iguais em doutrinas, congregam na mesma igreja, doutrina igual, são da Igreja Batista. Vocês são praticamente iguais na idade,
são contemporâneos, buscando afirmar-se na vida, na profissão, buscando sucesso, buscando estudo, buscando vencer, como estudante, como autônomo. Assim são a vida de vocês iguais. Mas vocês são muito diferentes nos sentimentos, nas personalidades, a maneira que cada um vem da sua casa para se unir, e na formação familiar, que é diferente. Filipe foi criado de uma forma, Loreane foi criada de outra forma, e aí são diferentes. Então o desafio é superar as diferenças para aprender a conviver. Viver com Loreane, Filipe, e Loreane viver com Filipe, e assim viverem para a glória de Deus. Ambos têm, a partir de agora, de entender isso. Ele terá necessidades que serão supridas por ela. Ela terá necessidades que serão supridas por ele. A esposa tem necessidade de carinho, de afeição, de comunicação, de abertura nos diálogos, de uma segurança financeira. O marido tem necessidades de realização sexual, de companheirismo, de apoio, de admiração, de respeito. E os dois têm necessidade de administrar o lar. No tempo de hoje, a carência de líderes de verdade, acaba que danificando um pouco a autoridade no lar. E aí, Filipe, diante de Deus, você é o líder do lar. Você é o sacerdote da casa. Agora, se você não tiver condições de administrar a sua casa, diante de Deus, para a glória de Deus, e você vê que a sua esposa tem condições melhores que você na administração do lar, você passa para ela. E assume o fato de ser o segundo na administração do lar. Porque, infelizmente, hoje acontece que o marido, quando não sabe administrar as coisas, não quer passar para a mulher. E aí começa a guerra dentro do lar. Alguém tem que assumir. E os dois têm que ser conscientes de que eles serão submissos uns aos outros no temor do Senhor. Isso é que diz a palavra de Deus em Efésios 5:21. A palavra de Deus, conforme nós lemos, fala de um lar edificado por Deus, de um lar que traz o mesmo ânimo. E diz também em Eclesiastes, da mesma vontade, da mesma garra, da mesma força, de lutarem juntos, porque diz assim, é melhor serem dois do que um. Porque o cordão de 3 dobras não se arrebenta tão depressa. Amém? Fraternamente amigos. Tem uma frase de uma música que diz que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Os casais de hoje precisam ser amigos. Acima de um relacionamento com o outro sexo, há necessidade de ser amigo, de poderem compartilhar as coisas com amizade, com cumplicidade. Muitas vezes eu já visitei casais que eles parecem 2 crianças. Um faz questão de irritar o outro e o outro faz questão de irritar o outro. E aí começam os problemas. E às vezes são coisas simples. Amigos, no dia a dia, para tornar as tarefas difíceis mais fáceis. Amigos, não é o amigo da rua, não é o amigo do trabalho, é aquela outra parte da sua vida. E como diz a Bíblia, é a sua carne. Para lutar contra tudo o que impera contra o casamento. E como filho de Deus, vocês devem ter sentimentos que imitem ao Pai. Quais são os sentimentos? Misericórdia, humildade,
na hora da humildade, às vezes, falta comunicação. Tem um livro que diz: as mulheres são pé de cabra, os homens são ostra. E normalmente é isso. As mulheres têm mais facilidade para se comunicar, mais facilidade para buscar as coisas, os homens se fecham mais. Mas vocês devem ter humildade e reconhecer que vocês precisam de Deus. Amém? 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 Por isso, perante todos aqui, vocês demonstram o propósito e o compromisso já afirmado perante as autoridades civis. E agora, diante de todos e de Deus, vocês firmarão o compromisso no Senhor. Que prova concreta e exterior vocês me apresentam do amor que vocês têm pelo outro? Vamos orar. Eu peço novamente a todos que fiquem em pé. Nós vamos orar a Deus. De novo. Eita, como uma doença.